Bem-vindo a um mundo onde 3 estudantes são invocados para outro mundo, onde os 3 são convocados para serem os grandes heróis. E nesse reino um jovem chamado Zato descobre um poder raro que poucos possuem e por isso foi levado para longe de seus amigos para ser treinado. Então mano, hoje estamos em Shiyu Mahou no Mashigata, um anime top que sei que você vai gostar. Ou não, e foi mal pelo spoiler. Já tô irritado já, né? O episódio começa com a presidente do conselho estudantil, Inumaki andando junto com o vice-presidente do conselho estudantil, Ryuzen andando pelo meio da escola. E esses são o centro das atenções. Já o Zato é o completo oposto, apenas um estudante comum. E depois de se despedir de seus colegas, ele olha para o lado e avista um ninho que estava no chão, e colocou eles em uma parede. Aprende aí, o cara é gente boa mano. Daí quando ele decide ir embora, começou a chover, e ele viu que o seu guarda-chuva não estava mais lá, e ele olha para o lado e vê que tem um guarda-chuva sobrando, mas não decide pegar, porque pode trazer problemas para o dono, e acha melhor deixar a chuva passar. Não vejo problema nenhum para ir embora na chuva mano, até que é da hora. Quando era eu ia na chuva mesmo, pra ficar doente e não ir pra escola no outro dia, mas ele decide esperar mesmo, mas a chuva não estava passando, e isso acabou sendo um problema. E do nada aparece a presidente, perguntando se ele está sem guarda-chuva. E já avisou que daqui a pouco todo mundo vai ter que sair da escola. E ele fala que entende. Então decide ir embora. Mas então apareceu Ryuzen, que veio pegar o guarda-chuva dele. E sabendo que o Zato está sem guarda-chuva, ele emprestou um a ele. E assim eles foram se conhecendo melhor. E o Ryuzen aproveita e convida ele para irem para casa juntos. E enquanto eles conversavam, o Zato pergunta se os dois estão juntos. Porque o pessoal acha porque eles andam juntos. Mas eles não estão juntos. Eles só andam juntos porque são do conselho estudantil. E depois disso a Inumaki aproveita e pergunta se o Zato já pensou no que vai fazer depois do ensino médio. E ele responde que ainda não pensou no que vai fazer. A real é que nenhum dos 3 pensou no que vão fazer depois dos estudos. Daí do nada eles ouvem uns barulhos de sinos tocando. Porém o Zato não ouve nada. E o barulho foi ficando ainda mais alto. E mesmo assim o Zato não estava ouvindo. Daí do nada aparece um círculo mágico e os teleporta para outro mundo. E a primeira coisa que eles viram foi um rei, dizendo que sabe que eles não devem estar entendendo. Imagino que vocês não devem estar entendendo. E assim ele se apresenta, e diz que é conhecido como Rei de Linger. E logo em seguida ele fala que os invocou para esse mundo para serem os grandes heróis. E fala que há 2 anos atrás, eles foram atacados. E diz que precisa de heróis para acabar com a próxima invasão. Mas então o Ryuzen fala que não liga para isso, e manda ele os enviar de volta para o seu mundo. Porém não é possível fazer isso, porque a invocação do herói só funciona em uma direção. Pode trazer as pessoas, mas não pode mandá-las de volta. E depois de ouvir algumas coisas, o rei se abaixa, e prometeu que vai encontrar uma maneira de mandá-los de volta, em um futuro próximo. Mas até esse dia chegar, ele pergunta se eles poderiam ajudar. Sei que você vai querer ser uma de nós. Daí depois disso, a Inumaki pergunta como ele sabe que eles são heróis, sendo que ele não sabe de nada da vida deles. Daí a mulher do lado explica. Ela revela que o círculo da invocação do grande herói é projetado para selecionar indivíduos talentosos. E isso já explica porque eles ouviram sinos tocando quando foram invocados. E isso indica que eles são grandes heróis. Mas então lembramos que o Zato não ouviu sinos nenhum. E isso significa que ele foi apenas arrastado junto com eles. Daí depois disso parte para aquela mulher preparando uma bola brilhante para medir as habilidades mágicas deles. E começando com a Inumaki, a bola ficou amarela, que significa que ela tem afinidade com magia do trovão. E quando foi a vez do Ryuzen, a bola ficou branca, que quer dizer magia de luz. Mas daí quando o Zato tocou na bola, ela ficou verde. E você já deve saber o que essa cor significa? E vendo isso a mulher ficou em choque, e rapidamente ela o agarra e decide avisar ao rei, que depois de saber, ele também fica em choque, que levou ele a tomar uma decisão de levá-lo para um lugar seguro. E com todo esse clima o Zato fica curioso, e pergunta se mais alguém além dele tem essa afinidade, e o rei responde que sim, mas prefere evitá-la. Daí uma mulher de cabelos verdes apareceu, e todos que estavam por perto ficaram apavorados com a sua chegada. E logo em seguida ela perguntou como foi a invocação dos heróis. E depois ela olha para o Zato e pergunta se ele é um grande herói, e o rei fala que ele não é um grande herói, e sim uma pessoa normal, que veio parar nesse lugar por engano. E assim ele tenta convencer ela que ele é apenas uma pessoa comum. Então ela meio que acredita, e pergunta o nome dele. E em seguida ela se apresenta, e diz que seu nome é Rose. Rose é a capitã responsável pela equipe de resgate desse reino. E depois disso ela se retira, para ver os outros heróis. E o rei ficou bem aliviado com a sua saída. E o Zato aproveitou o momento para perguntar sobre sua magia, e pergunta ao rei o que faz esse tipo de magia com a cor verde. E foi aí que a mulher ouviu tudo. E todo mundo já fica em choque. E para ter certeza do que ouviu, ela pergunta se ele disse a cor verde. E ele confirma. E assim ela decidiu que iria pegar ele emprestado. E o rei não tinha escolha. Então ordenou que a outra mulher afastasse o garoto da Rose. E rapidamente ela coloca o Zato em uma bolha e o manda para longe. Porém isso não seria o suficiente. E assim ela foi atrás dele em alta velocidade. Daí ela alcança a bolha e a destruiu com um ataque. E consegue pegar ele. E diz pro rei que vai transformar o Zato em um extraordinário usuário de magia de cura. E os outros 2 já ficam sabendo da notícia de que ele foi levado.
e querem saber se ele vai ficar bem. E a mulher fala que vai, e diz que ele foi levado para um lugar bem perto desse lugar, para a equipe de resgate que fica além da cidade e do reino. Bom, e só pra você ficar sabendo, aquela bola brilhante indicou que o Usato tem afinidade com magia de cura. E os usuários da magia de cura são muito raros, e a Rose é uma delas. Bom, eu acho que o Usato pode sobreviver ao treinamento da Rose. Mas no entanto a mulher fala um detalhe. Ela fala que o método de treinamento da Rose é meio que diferenciado. E os subordinados que treinaram com ela acabaram ficando meio coisados. Daí já parte pra eles, conversando sobre a afinidade dele. E também fala pra ele que a partir desse dia, essa vai ser a casa dele. E depois ela chamou os seus subordinados para dar as boas-vindas ao garoto, que acaba deixando ele com muito medo. Mas daí a Rose separa eles, porque ela não quer que ninguém assuste ele. Mas eles só estão sendo legais com ele. Daí a Rose fala que esses são os seus subordinados, mas não são usuários de magia de cura. E também fala que tem mais 2 usuários de magia de cura, mas não se encontra nesse lugar. E já avisa para o Usato que o treinamento começa amanhã, e fala para ele comer bem e descansar. E assim que ela sai, os caras já avisam logo que ele tá ferrado. Então é isso, meu caro. Jesus te ama, e até a próxima. Cuidado pra não sonhar comigo, bicho.